Em 1984, o Barão Vermelho lança o disco Maior Abandonado, que foi o terceiro da sua carreira e que veio a ser o último com o Cazuza nos vocais. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho da história desse disco, as principais músicas, a mudança de patamar provocada pelas apresentações no Rock in Rio e os motivos da saída do Cazuza depois desse disco. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, é lógico, se você gostar, e nos comentários acrescentar aqui qual o disco ou a banda que você gostaria de ver no nosso próximo programa. Bem, o Barão Vermelho foi fundado em 1982, lançou seu primeiro disco também em 82, em 83 lançou seu segundo disco, até lá não virava, a banda não fazia aquele sucesso, apesar de ter muitas apresentações e as músicas do Cazuza já causarem ali um certo impacto, a coisa não virava. Eles estavam quase desistindo quando Ney Matogrosso, que era namorado do Cazuza, resolveu gravar uma música do segundo LP deles, de 1983, esse aqui, o Barão Vermelho 2, que foi a música Pro Dia Nascer Feliz, que começou então a tocar nas rádios de todo o Brasil e provocar aquela curiosidade por parte dos jovens e do pessoal da crítica e de todos mais, quem era aquela banda que havia composto aquela música que fazia sucesso nacionalmente na voz do Ney Matogrosso. Aí a coisa começou a virar, eles começaram a ser chamados para mais shows, os discos começaram a ser resgatados, as canções, e a banda começou a ir para um outro patamar. Quando eles gravaram, então, o Maior Abandonado em 1984, que já é um clássico desde a sua capa, né? Muito figura aqui eles num inferninho à noite lá no Rio de Janeiro. O Cazuza, vamos ver se dá para mostrar aqui, segurando uma garrafa de uísque, uma figurinha aqui atrás, parecendo, né, um rapaz ou uma dama da noite aqui nos inferninhos do Rio de Janeiro. E na contracapa, também sensacional, eles aqui numa batida policial no Rio de Janeiro, parecendo até que é real, né? Muito legal. Nesse disco aqui, além da música Maior Abandonado, eles gravaram também Bete Balanço, que foi trilha do filme do mesmo nome, lançado também em 1984 com a Débora Bloch, fazendo ali aquela garota do interior que queria fazer sucesso numa grande cidade, no caso no Rio de Janeiro, como cantora e artista. Então o filme gira em torno disso e ele acaba sendo, claro, uma desculpa para o Barão e outras bandas aparecerem. Na trilha sonora tem, além do Barão Vermelho, que participa também do filme, tem os Titãs com Toda a Cor e tem também o Lobão, o Lobão com o mega sucesso Me Chama. Vou mostrar aqui a capa do disco que foi lançado na época para vocês, olha ela aí. Aí a Débora Bloch na capa do disco, no papel da Bete Balanço do filme. As letras do Cazuza caíam muito bem naquela temática, né? E naquela sonoridade blues. As letras em português até então, no blues e no rock and roll, não tinham assim uma pegada tão brasileira. Elas ficavam um tanto quanto piegas quando você tentava fazer um rock básico, e o blues também, né? Aquela coisa chorosa que não tinha a ver com a nossa realidade. O Cazuza trouxe a língua portuguesa para dentro do blues brasileiro, deixou o blues mais brasileiro, o rock and roll mais brasileiro. Aliás, eles foram então chamados, em virtude desse sucesso, né? Eles foram chamados para o primeiro Rock in Rio, que foi realizado em 1985 e trouxe grandes bandas internacionais como AC/DC, Queen, Whitesnake, entre outras, né? E o Brasil não tinha a tradição de grandes shows internacionais. O Barão Vermelho tocou 2 dias para uma galera que lotava a cidade do rock. Eles não se sentiram acanhados, especialmente o Cazuza.
eles conseguiram fazer 2 shows muito profissionais, aliados a uma grande espontaneidade, né, do Cazuza principalmente nos vocais, e eles não deixaram a peteca cair em nenhum momento. Eles colavam uma música na outra e o rock and roll rolou solto ali por cerca de 40, 50 minutos. Vale a pena vocês verem. Quem gosta de rock brasileiro vai se deleitar com essa grande apresentação do Barão Vermelho no Rock in Rio. Num dos dias da apresentação, numa das noites, inclusive, ela antecedeu a posse, que seria a posse do primeiro presidente civil do Brasil depois do período da ditadura, que era o Tancredo Neves, que foi eleito pelo parlamento. O Tancredo Neves, ele então iria assumir no dia seguinte ao show do Barão Vermelho, e o Cazuza fez então uma homenagem para o dia nascer feliz, né? Falando que toda aquela galera e tudo mais, que o dia ia nascer muito feliz pro Brasil com esse novo presidente. Cada vez mais, então, o Barão Vermelho e o Cazuza começaram a ser aclamados. A galera gritava, principalmente o nome dele nos shows. Então, por quê? No auge desse super sucesso do Barão Vermelho, o Cazuza resolveu abandonar a banda. Depois do maior abandonado, ele abandonou o Barão Vermelho. Por que será que isso aconteceu? Bom, o Cazuza já tinha uma personalidade muito diferente dos demais integrantes da banda, do Frejá, do Guto Goff, que eram mais low profile. E o Cazuza era aquela coisa mais exagerada mesmo, como ele fala na música. E eles foram, ao longo do tempo, administrando aquela questão dos excessos do Cazuza, né? E até um ponto que não deu mais. Mas o próprio Cazuza, de repente, surpreendeu a banda, e no processo de gravação, no disco que seria o seguinte desse do Maior Abandonado, ele anunciou a saída. E o que acontece? Ele tinha... As músicas eram, na sua grande maioria, dele, composições dele, com o Frejá ou com outros parceiros musicais. Ele levou essas músicas com ele. E deixou praticamente o Barão Vermelho sem vocalista e sem repertório para esse disco seguinte. Ele mesmo diz, né, que ele não gostava muito de dividir os holofotes. Ele gostava das luzes todas sobre ele, né, um exagerado. E, além disso, ele, em entrevistas da época, dizia que queria alçar voos além do rock and roll, não se limitar apenas a ele, mas poder gravar bossa nova, MPB. Ele era muito fã de Cartola, de Nelson Cavaquinho, dos sambistas de raiz, né, da época. Na minha opinião, o Cazuza não foi essa questão da sonoridade MPB que levou ele a sair logo nesse disco, porque o primeiro disco tem uma sonoridade muito parecida com a do Barão Vermelho. Então, eu vejo mais como uma questão individual dele, que já tinha ali um cacife, né, já tinha um respeito, já tinha coragem suficiente para assumir e falar: agora o banco, eu vou na carreira solo, porque o pessoal está gritando meu nome, eu quero tomar as rédeas da minha carreira e não dividir isso com os demais integrantes da banda igualmente. Então eu quero tomar as decisões. Essa foi a decisão do Cazuza. Por parte do Barão Vermelho, eles ficaram ali meio sem saber o que fazer. O disco estava praticamente pronto, não estava mais porque ele estava saindo, eles se sentiram meio que traídos. O Frejá acabou sendo alçado, além de guitarrista, ele seria o cantor e principal letrista. Então ele começou a fazer um novo repertório, eles começaram a ensaiar, mas num primeiro momento houve uma certa ruga, eles não esperavam isso do Cazuza. Além dessa questão da personalidade, o que ilustra muito isso, um dos fatos que ilustram muito bem isso, esse conflito, né, das personalidades, foi num show onde o Cazuza chegou muito atrasado, cerca de 1 hora e meia. Ao invés dele se reunir com a banda e já subir para o palco, ele foi para o banheiro do camarim, se trancou para se drogar, e o Frejá foi lá chamar. Bateu na porta várias vezes, nada dele responder. Depois de alguns minutos, o Frejá, já cansado de esperar, tentou arrombar a porta. Quando ele tentou arrombar a porta, jogou o corpo, deu
um chute na porta, o Cazuza estava abrindo a tranca, né? Abrindo a chave. No que ele destravou a porta, foi o exato momento em que o Frejá deu a pancada na porta, que pegou o nariz do Cazuza. Fez um corte, sangrou muito, o Cazuza saiu gritando. Depois eles se acertaram, o Cazuza fez um curativo e acabou fazendo o show com um curativo no nariz. Mas isso mostra muito bem a questão do profissionalismo de um lado da banda, né, e essa questão mais porra louca que o Cazuza tinha, que acabava prejudicando. No final das contas, o Barão Vermelho acabou lançando o seu primeiro LP com o Frejá nos vocais, que foi o Declare Guerra, que fez um relativo sucesso, mas eles foram ali melhorando a qualidade e o Frejá se mostrou um grande cantor e também um grande compositor. Mas daí pra frente já é outra história que eu conto aqui num próximo programa. Valeu, pessoal, até a próxima.